Oi, gente! Tudo certinho por aí? Começamos mais uma live e hoje teremos uma convidada especial para nossa live, uma querida, e o nosso assunto também é imperdível. Nós vamos falar sobre transformação com as barras de Axis. E eu estava tentando entrar aqui. Olá! Boa tarde, Lari! Peraí, deixa eu ver se você faz a solicitação aí que eu te coloco. Peraí. Deixa eu baixar um pouco. Aqui, acho que fica um volume, um tamanho bom. Vê se você consegue fazer a solicitação aí, Lari. Ó, pra quem tá entrando agora ou pra quem vai entrar depois, se vai ver essa live gravada, é só passar um pouquinho pra frente. Tô esperando a Lari aqui, que a gente vai conversar. Nossa convidada hoje, a gente vai falar sobre transformação. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Lari, eu acho que você tem que fazer o convite pra gente poder colocar ali pra aceitar. Ó. E hoje a gente vai falar sobre transformação com as barras de Axis, né? Com as ferramentas de expansão de consciência. Olá, boa tarde. Oi, Ingrid, tudo bom? Boa Tudo tarde. bem? Como é que você tá? Que Eu tô saudade. bem. Também tava com saudade de você. Que Quanto bom. tempo. Eu Ah, um tô sempre aqui prazer. assistindo, né? Eu sei. Participou da imersão também, né? Sim, Que tô sempre show. assistindo, sempre Ah, te acompanhando. que legal. É um prazer te receber aqui hoje. E a Obrigada. gente vai falar sobre um tema bem legal. Gente, eu fui assim, uma correria que eu deixei as meninas na escola, vim correndo, fui tomar banho, não sei o quê, porque tem apresentação hoje, Dia das Mães, atrasado, É? atrasado, porque o colégio das crianças deu uma enchente aqui em Tubarão, então o colégio ficou alagado, agora que vai ter a Nossa. apresentação. Aí eu só vou agilizar tudo certinho. Aí quando eu fui entrar, ficou tudo escura a tela, não sei o que que deu ali, eu não tava conseguindo. Mas enfim, Ai, deu conseguimos. certo, deu É, certo. eu vou colocar aqui o Que bom. tema. Boa tarde para quem está entrando. Gente, sério, essa live de hoje vai ser incrível, porque a gente vai falar sobre transformação, né? E o quanto a gente pode mudar a nossa vida com essas ferramentas, né? Como as barras de Axis, por exemplo. Vou até botar aqui um fixado para a gente poder fechar, porque depois vai ficar gravado. Quem entrar depois também já pode assistir. Boa tarde para quem está entrando. E, Lari, é um prazer estar contigo hoje aqui, né? Que bom, já é a segunda live que a gente faz juntos, né? E, olha, é uma das histórias mais legais, assim, mais incríveis de transformação. Então, eu realmente quero trazer, assim, essa consciência para as pessoas, sabe? Do quanto uma escolha, de quanto uma decisão pode mudar a nossa vida, literalmente, né? Em todos os Verdade. aspectos. Quando a gente começa a perceber quem nós somos. Então, é um prazer estar aqui contigo. E para quem não te conhece ainda, se quiseres falar, né, só o teu nome e teu nome tu já falou, né? Lari. Na verdade não é Lari, né? Na Já, verdade não é já. Lari. Ela vai contar um pouquinho a respeito. Mas assim, né? O que você faz hoje, só para a gente introduzir, depois a gente já começa a falar sobre as transformações maravilhosas. Eu sou professora, né, de formação, e Legal. trabalho já tem uns 20 anos, mais ou menos, né? Que normalmente a gente começa numa profissão e a gente não pensa em mudar, né? A gente segue Uhum. naquela profissão e não acha que não tem outras escolhas na vida da gente para a gente seguir. Mas que eu gosto mesmo é de escrever, que eu já te falei, né? Uhum. E graças a Deus, graças a você também, né? Hoje eu estou escrevendo mais do que antes, já é o terceiro livro meu, né? Nossa, que Então, show! eu Uhum. fiz um infantil, né? Uma fábula. E Uhum. agora saiu o segundo do Milagres do Universo Ah, e que eu tô lindo. sempre com você te acompanhando e sempre sai quando a gente está fazendo as limpezas com Pois você. é, Ah, isso é muito interessante, bom, né? muito bom. É porque são os bloqueios, né, que a gente vai eliminando e de repente milagres acontecem, a gente fala, meu Acontece. Deus, né? E é quando a gente menos espera, assim, que as coisas acontecem. Por isso que eu falo sempre, cara, às vezes, assim, a gente acha que tá muito longe das coisas acontecerem pra gente, mas é uma virada de chave, é algo que do nada você dá literalmente um salto, né? Um salto É do quântico, nada. né? Que é você sair de onde você tá e de repente uma realização acontece. Isso é muito comum.
Mas a gente precisa acreditar nisso, né? A gente precisa ter essa consciência de que a gente pode ter uma vida diferente, né? Que a gente pode viver. E a tua história é muito legal. Eu sempre me lembro lá do curso. Eu acho que quando você fez, não tinha essa intenção, né, Lari, Não de, tinha, assim, de não tinha. escrever. Eu fui Não, fazer o né? curso mesmo, que era um momento que eu estava precisando muito de ter clareza na minha vida de algumas coisas, né? Uhum. E quando a gente não conhece nada, nada aparece. Quando É. começa a ter um despertar, aí começa a surgir, né? Surge curso, surge vídeo, surge coisas Uhum. do assunto que daí a gente vai se inteirando mais. E naquela época Uhum. foi bem no início que eu estava acordando para a vida, né? Lindo. Aí apareceu o teu curso, eu fui lá fazer. E foi o que me trouxe mais clareza. E Uhum. dali para cá, assim, foi tanta coisa que hoje já não me vejo mais naquela pessoa que eu era antes do curso, né? Sim. E Uhum. parece Já assim, muda, muda completamente, né? muda. E faz tão pouco tempo que tem o que acho que um ou 2 anos, né? Um ano e Uhum. meio, dois, Um assim. ano e Mas meio, é? parece que foi assim, parece que faz mais de 10 anos que eu era aquela pessoa. Parece que faz tanto tempo, parece que foi em outra vida. Em outra vida, nem Coisa foi linda, nessa. né? Então, tá tão longe aquela pessoa do que eu sou hoje, como eu penso Uhum. hoje, né? Que parece que era em outra vida que eu era daquele jeito. E eu Totalmente já vejo, fechada. tu sabe que eu já vejo diferença até no teu jeito total, assim, de como tu era antes, até quando a É, gente falava, e agora, assim, é incrível como a gente, quando a gente escolhe pela consciência, a gente vai mudando, mudando mudando. dinamicamente, né? É muito louco isso, isso Porque é antes a gente muito está no lindo, gente. automático, né? A Aham. gente vai escolhendo, assim, aliás, a gente não faz escolhas. A gente só segue de um jeito que parece que a gente só vai tendo algumas reações no mundo, mas a gente não tem uma ação consciente daquilo, né? Exatamente. A gente Aham. acaba não escolhendo, deixando os Não outros que escolhi. escolham por nós, né? E a gente Uhum. só vai sofrendo as penalidades daquelas É. péssimas decisões que a gente tem de não escolher consciente. Uhum. Então, assim, é Verdade. muito, muito diferente. Muito. E, Lari, como é que era antes, assim, antes mesmo das barras, bem antes, assim, como é que foi a tua criação? Era estimulada essa questão de você ir atrás dos sonhos, ou você foi criado num sistema de crenças muito rígido, assim, só pra gente entender como é que era antes? Não, era crianças bem rígidas, né? Uhum. Assim, de um Deus, uma visão de Deus, um Deus que pune, que castiga, que a gente não poderia fazer nada de, assim, fora daquilo que a gente acreditava, né? Não Sim, poderia fazer aham. nada. Então, assim, é bem difícil para você sair de um padrão e passar para outro, né? Tem É que ter difícil, Lari. uma decisão muito séria, muito firme de sair Aham. daquilo. Porque no início eu mesma pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Porque é uma coisa assim, muito diferente do que a gente acreditava até então, né? Totalmente, né? Bate de Aham. frente, assim, com aquele sistema de crenças. Eu também tive essa parte, assim, onde eu acreditei nessas definições, né? Então, era tudo Aham. muito longe. Então, Deus estava muito lá longe de mim. Então, como que eu poderia mudar, né? Eu tinha esses pontos de vista interessantes sobre tudo. É, que E a gente não aí, isso acredita na influencia. gente, né? Aham, se influencia em várias áreas da nossa vida. E aí a gente já começa aí, né? Não faz as escolhas que gostariam, porque tem medo, acho que talvez o que a gente vai escolher não agrade a Deus. E aí, de repente, a gente vê que existe um mundo onde Deus está sempre ao nosso lado, né? A Sempre, gente descobre que sempre. existe uma realidade maior, que a própria física quântica, né? Quando a gente acessa esse conhecimento, a gente fala, uau, o que, que existe para mim aqui que nunca ninguém tinha me contado? E aí é Sim. só alegria, né? Que a gente começa a acordar para as coisas, para as nossas escolhas e percebe que muito daquilo que a gente acreditou a vida toda eram apenas pontos de vista, De né? vista. Eu acho que é E uma não das. fazia a gente feliz, né? Que a gente fazia de Exatamente. tudo para agradar o outro, né? E a gente não tinha uma opinião sobre a gente, né? A gente queria agradar, fazer o certo, de medo de uma punição, medo de Sim. alguma coisa. Os medos que a gente tem são muito grandes, são exagerados, aqueles medos, né? Medo do que o outro vai pensar da gente, né? E quando a gente começa a ter consciência, o que importa mesmo é o que a gente pensa sobre a gente, né? É claro Exato. que o outro, a gente se importa muito com o outro, Uhum. mas com que o outro esteja bem também, né? Não é Sim. só a aparência que importa. Pelo Uhum. menos eu penso assim, eu tenho que estar bem, o outro Exato. também tem que estar bem.
Mas Uhum. eu agora, eu em primeiro lugar, em primeiro lugar. É, Todos coisa não que a gente não concordam comigo, aprende, né? paciência. Aham. E geralmente a gente acaba se deixando de lado nas nossas prioridades, aquilo que faz a gente feliz. E aí, de repente, a gente acessa um conhecimento e ferramentas que mostram pra gente que existe um caminho. E é interessante porque eu recebo várias mensagens de pessoas que querem participar, por exemplo, do curso de Barras de Axis, e elas chegam nesse momento, assim, de eu preciso de algo, uma luz, né, na minha vida, eu preciso de algo que me ajude a me conhecer melhor, que me ajude a sair desse espaço que eu estou vivendo, e muitas vezes é de inúmeras limitações, né? E aí a pessoa vai lá, faz o curso e as coisas realmente começam a se transformar. Por quê? Porque ela escolheu essa transformação, né? As ferramentas Escolheu. são uma ajuda naquilo que a gente já sabe, porque a gente já veio com tudo isso, a gente já sabe disso, mas aí as ferramentas chegam para dar aquele up, assim, para mostrar, ó, vai para aqui, existe um caminho. E aí a nossa história realmente muda muito. E a história da Lari, que na verdade é a Sirlene, né? É muito legal, né? Conta um pouquinho como é que foi. Você fez o curso e aí depois como que aconteceu? Só para o pessoal saber o que que aconteceu. De professora a escritora. Olha, gente, Pois é. a grande transformação. É porque até então parece assim que a gente tem algo que não deixa você enxergar as possibilidades, né? Você enxerga só aquele caminho e aquele caminho parece que é... A gente olhando agora, parece que aquele caminho é escuro e que tu não vê uma saída. Eu estava num relacionamento e eu não via outra saída para minha vida, né? Então tinha... Tu tá infeliz, mas tu não Uhum. procura saber como que você consegue sair daquilo para você ser feliz, né? Porque você acha que depende só do outro. Que, na verdade, depende só da gente querer tomar atitude e fazer a Sim. escolha certa. Daí, quando eu fiz o curso de barras, na mesma noite, quando eu voltei para casa, já começou, assim, a clarear, né? Acho que Até pela então, primeira sessão, né, que você já fez isso, ali no dia, já começou já a mexer ali, né, nos começou a arquivos, nas mexer. crenças, né? Só tirar, Aí a gente eliminar. começa a enxergar o mundo diferente. Isso. Enxergar o que você pode fazer, o que é possível fazer. Que até então você não pensava daquele jeito, né? Pensava, só que você não conseguia nada, você não tinha opção. Achava que não Uhum. tinha uma escolha. E a partir Uhum. daquele momento, parece que começa a limpar tudo, você vê que você pode escolher diferente. Pode escolher ser diferente, agir diferente com as pessoas. E Legal. do modo que você seja mais feliz, né? E a Sim. gente Uhum. começa a fazer escolhas diferentes daquilo que tem então, né? E foi Uhum. aí que aconteceu. Naquela noite ainda, eu tive a claridade que eu queria muito escrever. Eu já estava escrevendo, eu tinha o sonho desde a minha infância de escrever, né? Mas eu achava assim que eu não conseguiria publicar o livro, né? Isso era um sonho impossível para mim. Aí Parece que tá naquela noite eu longe, já tive né? clareza que conseguia, que estava Uhum. mais próximo, estava mais fácil, parecia, né? Uhum. Até então tem coisas que a gente acha que é impossível. Mas quando a gente começa a ter clareza, buscar por Deus, buscar por essa clareza, a gente vê que é possível. E, graças a Deus, hoje já é o terceiro livro que a Olha, gente gente, coisa linda. achava Ela já impossível publicou, fazer um, né? já publicou um. Olha só, a gente fez o curso de Barras de Axis, começou a fazer escolhas diferentes, né? E decidiu, cara, eu mereço sim escrever um livro, é o meu sonho de infância. E é o que a gente diz, né, Lari? Tipo, o Lari é o pseudônimo, né, Lari, que ela usa, né, nos livros que ela está escrevendo. Que eu, inclusive, vou Isso. comprar o meu, quero os 3 volumes, eu quero ler esse livro, deve ser incrível mesmo. E aí, quando a gente começa a perceber que a gente pode fazer escolhas, meu Deus, tudo começa a clarear, né? E a gente percebe que começa com a escolha. Você faz a escolha e os meios vão aparecendo no meio do caminho, que foi o que aconteceu contigo, né? Tu vê, um Uhum. único dia, e aí já corre a primeira sessão de barras ali, a limpeza já vai acontecendo. Isso é muito comum, sabe? De tu faz o curso, de repente, uau, parece que algo mudou aqui, uma chave virou, e Muda, a gente muda começa a muito. sonhar de novo, né, Lara? Tipo assim, meu Deus, existe possibilidade de eu voltar a sonhar. E aí começa com isso, né? É como se abrisse mesmo É. uma dimensão dentro de nós que antes Aham, não parece que existia. algo tira assim da gente, parece que tira aquele véu Sai assim, o e a véu, gente né? começa a ver as coisas diferentes, ver mais um mundo mais colorido, que até então parecia assim que você estava morta mesmo. Para mim, o sentimento, que isso que eu descrevo no livro, é que parecia que eu estava morta para a vida.
E depois disso, parece que eu Gente, acordei, parece que eu renasci. E agora tudo é diferente. Até então não era e feliz, agora eu sou feliz, graças a Deus, sou que feliz legal, que comigo. lindo. Não E importa o três que está livros, gente. acontecendo, né? Não, olha que coisa linda. Porque eu fico mais assim, o que eu acho mais legal é que é como você falou, né? Tipo, eu escrevi o livro, mas eu não imaginava que poderia publicar. E de repente, olha isso, gente, publicou o primeiro livro, publicou o segundo livro e tá indo pro terceiro livro. E é o que eu falo, né? Se a pessoa tá feliz onde ela tava antes, tudo bem, né, Lari? Tipo, você É, trabalhava como profissão. Opa, travou aqui, uma profissão maravilhosa e tal. Se você tá feliz, tá tudo bem. Mas quando a gente sente que falta alguma coisa, porque nossa alma tá pedindo por algo mais, tá quando pedindo. a gente vai de encontro com aquilo que a gente ama fazer, as coisas começam a se movimentar, elas começam a mudar. E eu tive essa mesma sensação depois do primeiro curso de barras de Axis, tipo, é como se tivesse virado uma chave. Eu lembro que durante o curso eu sentia o meu ser expandindo, sabe? Uma coisa assim, uma agitação, um negócio que eu falava, meu Deus, sabe quando tu sente na alma que algo muito grande vai acontecer? Tipo assim, Uhum. uma sensação de que algo ia mudar muito. E eu fiquei emocionada no dia do curso, porque as ferramentas que eu estava aprendendo, eu já falei isso várias vezes, eu sempre falo, né, nas classes, elas mostravam de uma maneira simples aquilo que eu vinha estudando sobre física quântica, sobre lei da atração, sobre como a gente muda a nossa realidade a partir da escolha. E ali era tudo muito simples e dinâmico. Eu me empolguei demais, assim. E saí dali, eu já queria aplicar em todo mundo as barras, e eu já me interessei em fazer os cursos. Aí já fiz as 3 formações, acho que deu 3 meses, sei lá. E de repente já estava dando os cursos, e de repente já tinha mudado muita coisa em pouco Mudou a tempo, vida assim. totalmente, né? Nossa, minha família. Gente, é tudo sobre escolhas. Eu acho que a chave do Axis, né, Lara, é sobre a É. gente fazer escolhas na nossa vida, né? Eu amei fazer o curso. Talvez se eu tivesse escolhido não fazer, eu estava na mesma vida. Assim, eu ainda sou professora, né? Trabalho porque eu Aham. gosto ainda Sim. gosto disso. Mas assim, o meu pensamento de hoje é bem diferente daquele. Antes eu trabalhava, mas eu não estava feliz, né? Aham. Eu não estava feliz em casa, não estava feliz com o trabalho, não tinha uma felicidade dentro assim de mim. E hoje em dia não importa o que está acontecendo, se tá chovendo, se não tá chovendo, eu tô feliz igual. Para mim tá sempre bom. Ah, Porque que é de dentro a maravilha. felicidade, né? É aqui dentro. E não tem mais aquela Sim, angústia que eu tinha. Era uma angústia, algo assim que eu achava que a minha vida não ia mudar, não né? ia E mudar quando nunca, né? mudou, eu percebi que cada vez a gente pode melhorar mais. Ainda quero conhecer mais, aprender mais, me É aprofundar o mais. como pode melhorar, né? Aham, Ainda como mais, pode universo. melhorar. Como Isso pode mesmo. melhorar. Que coisa linda. Nossa, que virada de chave, meu Deus. E tu tá ainda no mesmo relacionamento, Lara? Já mudou também, desde aquela. Não, meu relacionamento, graças a Deus, eu pedi tanto, tanto, tanto a Deus, né? Que Deus fez um milagre, Ah, acabou e graças a Deus estou bem, estou super bem. que legal, né? Eu digo que legal porque eu vejo muitas pessoas participarem de cursos, dos cursos de barras de axis, ou até de outros, né? E elas relatam essa questão de às vezes estar presa num relacionamento que não é mais contribuição na vida delas, e elas sentem esse peso, sabe que não é mais para estar naquele Não é espaço, mas elas mais. não conseguem mudar, né? Elas não conseguem ter aquela força para dizer eu quero viver algo diferente, eu não quero mais isso para minha vida. Às vezes um relacionamento abusivo. A E gente olha, eu não vê canso. saída, né? A gente não vê saída. Porque eu não via saída. Se Deus não fizesse o milagre de tirar da minha vida, eu não via como eu consegui sair daquele relacionamento. Então, assim, para mim foi praticamente um milagre mesmo. Porque eu estava 20 anos naquilo e eu não conseguia sair sozinha. E Nossa, assim, de uma 20 hora anos. para outra, a gente. E foi o fim mesmo, que a gente nem se viu mais. Foi uma coisa assim, bem por Deus mesmo. Parece que Não foi tem, não mesmo tem outra mexido, assim. explicação. Uhum. Aham. Que incrível, cara, que E eu legal. tinha essa Feliz. clareza já antes, né? Que ele ia sair da minha vida e tudo. E, e eu estava feliz com aquilo, né? Porque foi o que eu sempre desejei. Então, assim, quando aconteceu, tudo foi muito rápido, muito fácil. Que eu achava que ia ter um transtorno muito grande para acontecer e não foi Não necessário. foi. Foi muito rápido e cada um para o seu lado e cada um está feliz no seu hoje em dia. Exatamente, porque às vezes os dois já não estão mais felizes, né? Mas ninguém tem É, aquele impulso de, Deus, vamos ser mais felizes, cada um no seu caminho, né?
que foi que provavelmente aconteceu contigo. Na verdade, já estava tudo ali encaminhado, né? Era só... Tava, só que a gente não conseguia enxergar, né? Não Uhum. conseguia enxergar. Mas ainda bem que tudo aconteceu bem, bem fácil. A gente pensa assim com muita dificuldade nas coisas para resolver, né? Coloca assim o problema maior do que ele é. Aí quando a Exatamente. gente começa a mudar nossas escolhas, a gente vê que não é tão difícil. A gente vai lá e E consegue. vem uma força, parece uma força maior, assim, algo que daí já limpa tudo, coloca tudo no lugar. Parece que assim, algo mágico daí, né? Algo mágico Uhum. parece, né? Foi É incrível como que porque aconteceu. a nossa mente, ela sempre costuma criar problemas maiores do que são, né? Geralmente. E aí a gente olha para as coisas e acha sempre que não tem como sair disso. E às vezes é um passo que a gente está de mudar a nossa história inteira. Então, as possibilidades infinitas aqui à disposição da gente, mas a gente não acessa porque não se permite. Muitas vezes nem Uhum. pensa, né, que pode, porque está tão bloqueado, tantas Tá. crenças. E eu imagino que também tu tinha também crenças relacionadas a isso, né? Lá de Tinha poder fazer muitas, muitas. escolhas, né? E fazer escolhas diferentes, de sair de um relacionamento mesmo depois de tanto tempo. Quantas pessoas passam a vida toda infeliz só porque não querem, às vezes, que outros falem dela, porque ela escolheu um caminho diferente, ou porque tem medo do que a família vai dizer, enfim. É E sempre o aí. outro, né? O que o outro vai pensar, mas a gente não se pergunta. Eu tô feliz aqui, né? Eu tô feliz com esse relacionamento. É sempre assim, ó, o que que vão achar se eu me separar? O que que vão pensar? O que que vão falar de mim, né? O que que vai acontecer depois? Mas para mim agora, o que importa é como eu tô me sentindo, né? Se os outros Exatamente. não concordam com isso, paciência, né? Eu tenho que concordar com aquilo que eu tô sentindo. Sim, exatamente. Tem uma Né? coisa muito incrível que acontece com quem está entrando nesse caminho de autoconhecimento, de expansão de consciência, é que a gente pede mudanças, e as mudanças elas não chegam exatamente como a gente está imaginando, mas elas chegam, né? E às vezes, para chegar àquela transformação que a gente está pedindo, precisa haver uma mudança de energia naquilo que a gente está Uhum. vivendo. Então, tu vê, né? Você pediu ali a transformação e as coisas começaram a se movimentar e de repente deu um salto. Mas para isso, teve que dar uma mudada ali, né? Tanto nas É. crenças, tanto naquilo que você vivia. E às vezes as pessoas têm medo dessa mudança, dessa chacoalhada, né? Que a vida Mas dá. dá medo, dá medo mesmo. Dá medo, dá medo. Nossa, quem É, passa sabe o medo que dá. Porque a gente é principalmente condicionado ao medo, né? isso, exatamente. A gente fica preso também à zona de conforto, tipo, o novo assusta, então a gente fica, não, peraí que eu acho que eu vou ficar aqui, que aqui tá mais seguro. Como a gente fala no Axis, às vezes a gente vê que a nossa vida tá ruim, a gente tá ali na piscininha de cocô, mas a gente Uhum. permanece ali pelo Continua ali. conforto, pelo conhecido, né? Porque tá cômodo ali, né? Você já conhece, já sabe que tá ruim, mas é o conhecido ali, é o que você conhece. Sair dali para ir para o novo é o desconhecido. É pular no precipício, que tu não sabe para onde tá indo. Mas quem não arrisca não sai, né? Não, não Tem que sai dar nunca, é uma. verdade. É uma Tem que ter escolha, né? Que a coragem de gente sair. tem que ter culhão. Tem que ter Primeiro, coragem. primeiro a gente faz a escolha e depois as coisas vão acontecendo, gente. Não é o contrário, né? A gente acha que eu preciso ter algo e depois aquilo se manifesta. Não, eu faço a escolha e os Uhum. meios vão aparecendo no meio do caminho, através da minha ação, né? Da minha decisão. E aí, por exemplo, a gente tem muitas crenças que nos colocam nesse lugar de incapacidade, de não acreditar na gente, de sentir essa coisa da estagnação, né? De imaginar que não tem algo maior para a gente viver. E aí a gente conhece ferramentas, por exemplo, você faz uma sessão de barras de axis, você entra em contato com essas ferramentas e essas limpezas vão sendo feitas, né? Aí, de repente, o desbloqueio acontece, porque a limpeza está sendo feita a nível subconsciente, que é onde está a criação da nossa vida, né? É isso que está atraindo para a gente. Então, limpou aqui, as coisas vão vir automaticamente mais fáceis, já que a gente cria tudo a partir da nossa vibração, né, Lari? Exatamente Sim. assim. Minha tela tá meio escura ou será que é o meu celular aqui que tá meio escurinho? Tá Não, normal. para mim tá bom. Acho que é meu celular que tá dando aí dá umas apagadinhas assim, meio estranho. Até a minha tá mais escura do que a tua, para mim. É. Pra mim tá mais Então acho que é escura. a minha luz mesmo.
Mas como é que foi, assim, a questão da publicação? Você fez o curso e aí, tipo, você entrou em contato com alguma... como é que é o nome? A agência? Não. Editora, editora. Editora, me fugiu o nome. Editora, Editora. como é que funcionou, assim? Como é que foi essa... É entre assim, logo que escrever e eu... publicar? É assim, daí surgiu também, como do nada, surgiu do meu Do telefone nada. ali, igual o curso, surgiu do Aham. nada, Deus assim, falando, né? um vídeo sobre a publicação, que lá ela dava passo a passo como publicar o livro, né? E Aham. daí eu comprei o pacote, e nesse pacote já incluía uma publicação. Daí Aham. foi onde eu consegui, depois eu contratei eles de novo, e agora, Que por legal. último, no 2, né? Que o Aham. segundo é infantil. Daí, Isso. o ano 2 eu conversei com ela de novo e foi tudo certo. Foi assim, ó, foi tão Muito rápido, rápido. foi de primeira, assim, que eles aceitaram o texto, porque eu mandei o texto primeiro, né? Que show. Ela leu o texto, gostou do texto, e foi de primeira que ela aceitou. Não teve, assim, uma Tem uma recusa, resistência. como que eu já vi muitos que falam assim, ah, tal livro foi recusado tantas vezes para depois Sim, é conseguir ser difícil às vezes, publicado, né? né? Então, assim, Uhum. com eles foi de primeira, graças a Deus deu tudo certo. E foi Que era bem pra ser. rápido, né? Aham. Ele fica enrolado, assim, porque parece que tem uma coisa que enrola. Daí depois, quando eu estava fazendo a limpeza com você, saiu assim de uma hora para outra. E agora foi a mesma coisa. De Já novo. estava lá uns 6 meses, sei lá quanto tempo já estava lá na editora. Aham. E voltava, e agora do nada já foi publicado também, Que bem legal. rapidinho. Que eu nem Agora a esperava até. gente. Ô, Lari, agora nós vamos criar uma outra limpeza para publicar o terceiro, né? É que Aham. são desbloqueios, né, gente? Tipo assim, a gente está trabalhando, cada vez que desbloqueia algo dentro de nós, uma crença que a gente não associa mais, que a gente não compra mais como uma verdade, a gente já vai mudando a nossa vibração. E aí, automaticamente, as coisas começam a chegar no campo mais fácil, né? É, E olha que coisa mais linda. Gente, a capacidade que a gente tem de mudar a nossa história, de qualquer coisa que você está vivendo, você pode mudar. Isso é muito incrível. A partir de uma escolha. E de e acreditar mesmo. acreditar Isso, de acreditar que a gente pode fazer isso. É que a verdade. gente merece fazer algo diferente, merece uma vida melhor do que aquela que a gente não está gostando de levar, né? Que a gente está levando uma vida e não está gostando, mas a gente acha, ah, é isso que eu mereço mesmo, é só isso, porque joguei pedra na cruz, essas coisas, essas crenças Uhum. antigas que a gente tem, né? Sim. De que Uhum. a gente merece o sofrimento só, né? A gente acha que a gente não merece algo legal, algo que te dê prazer de fazer, como eu tenho em escrever, né? Então a gente acha que merece só o sofrimento. E daí quando a gente vai limpando essas crenças, vai mudando essas crenças, que a gente vê que a gente consegue, a gente pode ter algo melhor, a gente merece algo melhor. É que desde pequena a gente ouviu que não merecia nada, né? É, E a gente crença se de contenta com merecimento. relacionamentos que não prestam, se contenta com migalha, se contenta Com com trabalho migalha. que a gente não gosta, se contenta com qualquer coisa. E quando a gente começa a mudar, não é qualquer coisa que agrada mais a gente, não é qualquer coisa que a gente tá contente. A gente vai sempre em busca do melhor. É, porque é questão de merecimento mesmo. É o que a gente fala assim, ó. Eu sou grata pelo que eu tenho, mas sempre almejando mais, né? Sempre Mas sonhando mais. Porque a gente, simplesmente porque a gente pode, como seres infinitos que nós somos. ele Então, sabe que por é que que um ser capaz, infinito... né? Por que que um ser infinito vai se limitar se ele pode ser o que ele quiser? Só que o que que limita a gente, na verdade, são apenas as nossas crenças. E é por isso que a limpeza é tão importante, né? Por isso que a gente Uhum. fazer uma sessão de barras, de axis, é você fazer uma sessão de reiki, é você fazer qualquer coisa que você está limpando o seu inconsciente desse monte de informação, de pontos de vista que não são seus, já está mudando a frequência, já está atraindo coisas melhores para a vida da gente. E aí a gente É. começa a trabalhar já com... É uma outra maneira de funcionar, né? De ver a realidade. Onde a gente faz perguntas, onde a gente se conecta com a energia das coisas, onde a gente entende que esse mundo não é só material, né? Que acreditar que o Uhum. mundo é só material é uma ilusão. Tudo é onda e É. partícula ao mesmo tempo. Tudo é uma E única até então a gente consciência. acreditava só nisso, só no material, só no que a Exatamente. gente vê, né? E não no invisível. E a É partir do verdade. momento que você começa a acreditar nessa energia invisível, que você vê que você tem muitas escolhas, né? Você pode fazer diferente. E isso é algo transformador para a gente, porque até então eu não fazia ideia que existia esse outro mundo.
Nossa, Vê, né? é Como que surreal. que se sintonizou com esse conhecimento, né? Como? Tipo, aparece ali do nada pra Do gente nada. e que na verdade não é do nada, porque eu sempre falo, É, a gente as sabe que barras de não é. axis não aparecem pra gente por acaso. A gente faz um pedido pro universo quando a gente está procurando uma grande transformação, quando a gente está procurando mudar aquilo que a gente está vivendo com sintoniza. E aí basta uma escolha. E às vezes acontecem umas coisas muito loucas, assim, comigo, de que dá de ver claramente que é um sinal, sabe? Quando a gente pede. Esses dias até comentei com a mãe, ela tava aqui, ela chegou aqui outro dia e eu falei, gente, você não vai acreditar. Eu comprei um chip pra Manu usar, o Danilo comprou um chip aleatório, assim, pra botar no tablet dela, que a gente deu de aniversário, e que tinha um WhatsApp e tal. Aí, de repente, a gente ligou esse WhatsApp, daí do nada aparece o dono do número, né, o antigo dono do número, perguntando se a gente não queria vender o chip de volta para ele, porque ele esqueceu de botar recarga, acabou perdendo o número. Só que com o trabalho dele, tava todo mundo se conectando com aquele, chamando por aquele número ali, né? É. E aí, de início, eu já nem pensei em vender. Eu falei, pô, acabei de comprar, já passou o número para todo mundo e tal. Aí fui descobrir, a gente foi ver as fotinhos e tal. E era um cara que faz, até vou fazer uma live com ele, foi tão engraçado Ué, umas que coisas legal. aconteceram. Ele, fui descobrir, ele trabalha com terapia plasmática, de plasma. E aí a É, gente esse eu começou a não vi. conversar. Ele tem canal no YouTube, ele faz live com um pessoal que eu acompanho direto. Gente, mas assim, uma conexão surreal. Nossa! Como é que A pode, gente né? pensa que é do nada e não é. Porque Os caminhos da gente se cruzando, né? É uhum. muito legal Muito, isso. porque qual a possibilidade, a probabilidade de tu pegar um número aleatório, né, e descobrir a pessoa que está no mesmo caminho que tu, né, que também trabalha com essas coisas, que gosta disso, que está nesse meio e de outra cidade, tipo, ele me ligou, ele tá de São Paulo, sabe? Mas ele tem Pois é, e ele família, vir atrás desse número, normalmente a gente muito, perde o número, a gente nem vai atrás, né? nem vai, Troca e nossa. passa pro próximo número e deu, né? Não vai Aham. atrás. E deu sorte ainda que a gente quis ajudar também, assim, por essa conexão toda, no fim a gente já fez meio que uma amizade, assim, e aí eu vou devolver o número para ele. Olha, foi surreal, assim, eu falei, meu Deus, como que é que o universo trabalha, né? E aí a gente tem que Aham. estar atento para perceber os sinais, porque a pessoa está pedindo uma transformação, de repente aparece, né? Poxa, faz isso, tem uma palestra, um vídeo, é um curso, e muitas vezes a gente fecha os olhos e fala, Deus, você não está me mostrando. Mas tá Não, aqui, tá na frente, né? e a gente não vê. Eu falava muito isso, meu Deus, estava tudo na minha frente, eu não via nada. Como? Né? A Como, gente né? não, parece que a gente não se permite enxergar, né? Daí É, depois que a gente começa a ver, aí tu pensa, como que eu não vi antes? Como que eu não vi antes? Estava tudo ali o tempo todo. Só que é um mundo totalmente diferente. totalmente. Que é difícil Totalmente. você, quando tá nesse mundo, é difícil você enxergar o do lado de cá. Tem que É. acontecer algo assim muito diferente para você abrir essa possibilidade e começar a enxergar o outro lado. Mas é Isso é muito lindo, bom, né? Isso é muito bom. lindo porque é aquela história, a gente muda a nossa vida, a gente se cura e a gente ajuda a curar o outro também. Porque, tu É, vê, ó, você foi lá, fez o curso de barras de axis, né? Coincidiu que eu tava mestrando o curso aquele dia, tal, tal, tal. Aí você fez, aí você mudou a sua história, já escreveu o livro, né? E outras pessoas estão sintonizando com esse conhecimento também. E a gente vai formando uma corrente verdade. linda, né? De ajudar as pessoas, de transformar as pessoas através da consciência, do despertar mesmo, né? De uma outra realidade que existe, E mas existe, e que, existe. que muitas vezes as pessoas não estão falando, né? É porque no mundo que a gente vive, no mundo que eu vivia antes, ninguém falava sobre isso. Não. Nunca ninguém me disse que existia esse outro mundo, né? Aí quando a gente começa a fazer essa transformação, que a gente vê, meu Deus, como que eu não percebi isso antes? A gente sabe que tem algo diferente. A gente pensa, meu Deus, a vida não é só isso, tem que ter Não algo pode ser. melhor que Sente isso, né? dentro, né? Que tem alguma coisa que diz que existe algo mais. Mas a gente não consegue ver onde é que está esse outro mundo, né? Aí depois que a gente passa, aí você acha assim que parece que a vida toda você já viveu aqui, mas Isso. estava desconectado, estava em algum outro lugar que você não conseguia enxergar aqui de novo, né? É E muito foi louco. assim, parece que abre um portal pra gente, e a gente atravessa aquele portal, né?
vai para uma outra dimensão, para um outro mundo. Dentro do mesmo mundo, né? No mesmo mundo. E que a gente não tinha acesso antes, né? Sim. Quando eu passei por todas essas transformações, eu fui para Florianópolis e eu fiquei num hotel. E nesse hotel tinha tudo de espiritualidade lá, né? Tinha os livros, a dona também fazia. Eu pensei, meu Deus, antes eu não conhecia uma pessoa, né, que falasse sobre isso. Agora, onde eu vou, tem gente que fala sobre isso. É impressionante, a gente se conecta com as pessoas, né? É muito bom esse negócio. Aí você vai conhecendo um monte de gente legal, dá vontade de sair abraçando todo mundo, né? Porque Dá. é muito bom. Parece assim que a gente, que antes, né, você não conhecia ninguém. Daí quando você começa a ver essas pessoas, meu Deus do céu, todo mundo já sabia disso. Como que eu ainda não sabia, né? Parece que a gente é a única que não sabe. Para mim, eu era a única que não sabia. Todo mundo sabe, porque ele começa a encontrar as pessoas, né? Esse sabe, esse sabe, esse sabe. Como que eu não sabia? Eu era a única que não sabia, então, desse novo mundo, desse mundo diferente. Desse novo mundo, é. Mas ainda tem pouca gente. Aí, se a gente for pensar na dimensão, né, de como as coisas, a população, assim, ainda são poucas pessoas que estão despertando para essa realidade de que a gente tem escolha, né? De que a gente pode olhar para tudo isso e que existe algo mais e de que o mundo não é só material, de que tem esse mundo energético que está aí, que é o que nós somos, né? Uma consciência dentro de um corpo físico e tendo essa consciência de que tudo é energia, eu posso também começar a funcionar nessa realidade de uma maneira diferente, através daquilo que eu estou escolhendo todos os dias, que eu estou vibrando todos os dias. E aí começa um processo interno, né? De autorresponsabilidade, de olhar para todas as escolhas que a gente fez até hoje. Cara, eu vou te falar, é um renascimento mesmo, né? A gente vai renascendo. É um renascimento. Assim. É muito legal esse processo. Apesar de dolorido, porque a gente vai, né, percebendo muitas coisas, parando de culpar lá fora, olhando pra gente. Apesar de ter esse lado que é do autoconhecimento, que acaba sendo muitas vezes dolorido, não sofrido, porque sofrimento é uma escolha nossa, né? Mas dolorido para a gente acordar para muitas situações. Mas é ali que está a chave da transformação. É a chave daquilo que a gente quis mudar até hoje. Né? No início, eu me culpava muito, né? Por que eu não aprendi antes? Por que eu não busquei antes? Mas agora eu não me culpo mais. É porque era o momento, era aquele. Isso. Talvez antes eu não tivesse consciência, né? Então, porque aquilo era o momento certo de acontecer. Então, o resto que passou. Como que eu demorei 50 anos para eu aprender alguma coisa? Que tem gente com 20 anos que já sabe tudo que eu sei agora. Mas todo mundo se pergunta isso. Já sabe, né? Porque eu demorei tanto tempo. Mas é porque não era o momento. Não era o momento de eu aprender antes, né? Não, exatamente. É deixar que o processo que se mostre do jeito que é, né? Porque, na verdade, a gente precisava vivenciar aquelas coisas para hoje ter uma consciência diferente. E o que é o tempo para quem é eterno, né? O que é 50 anos para quem é eterno? Porque a gente tem essa mania de medir o mundo pela aqui, né? Por essa realidade terrena e rápida. Então, tipo, a gente quer fazer tudo o quanto antes, né? Eu preciso descobrir isso. Por que eu não descobri antes? Eu falava também, tipo, pô, meu Deus, o que eu tava fazendo lá com 17 anos? O que eu tava viajando? Se eu soubesse disso, eu estaria fazendo escolhas completamente diferentes para minha vida, né? Mas as escolhas erradas que a gente escolheu não eram erradas, era com aquela consciência que a gente tinha, né? Exato. E foi o que levou a gente a chegar nessa que a gente tem hoje. Então, também aquelas escolhas também foram importantes para a época. Eu não me culpo assim mais. Antes eu me culpava, agora não. Por ter escolhido a pessoa errada, por ter ficado com a pessoa errada por tanto tempo. Mas era a minha consciência daquela época, né? Exatamente. Que não via outra saída, que não tinha... Era uma dependência que a gente tinha, né? Da pessoa. Não tinha, assim, uma visão que eu podia escolher diferente. Então, era a consciência que eu tinha no momento. E hoje eu tenho aquela história... E eu acolho aquela pessoa que eu era, né? Sim, isso quer dizer, porque na verdade a gente fala, né? O que é errado, né? O que a gente fala na verdade não existe certo e errado, existem escolhas e pontos de vista. Então, é exatamente talvez o que tu precisava para estar aqui hoje com a consciência diferente. Diferente. Com essa bagagem para escrever o livro, entende? Foi isso. E foi 2 livros, né? Porque nesse último até coloquei lá que era a cura final, só que a cura final não tem. A gente continua sempre evoluindo, né? Mas em comparação ao anterior,
nossa, foi um grande salto de consciência que eu tenho hoje em relação ao anterior, né? Então, Sim. assim, foi uma... Na verdade, é uma cura daquela infelicidade, daquela angústia que eu tinha de não ver saída para minha vida, né? Então, aquela fase acabou. E daqui para frente eu vou ter outras escolhas, novas escolhas, escolhas mais assertivas, né? Talvez, né? E que hoje em dia eu não me culpo por... Se eu não conseguir escolher certo, né? Eu sei que é a consciência que eu estou naquele momento. Daqui a pouco eu posso mudar a minha consciência e escolher melhor ainda. E cada vez a gente vai evoluindo mais. É verdade. E os dois livros são sobre a história da tua vida até aqui, né? Tanto um Os quanto o dois, dois. sim. Os dois, sim. Uhum. Que legal. Muito Mas é show bem, isso. bem interessante, assim, a parte ali que eu coloco sobre até vidas passadas que eu não acreditava, né? Das Uhum. vidas Sim. passadas. A cura da criança interior, aquele dia que eu assisti o vídeo lá com você e tua mãe. Uhum. Nossa, eu pensei, nossa, tem coisas aqui que vocês estão falando que eu escrevi no livro, né? Que Que legal. Que a show. É gente muita tem que se... consciência, né? tem que fazer uma reflexão sobre como a gente era lá criança, fazendo as escolhas, né? E Uhum. que, na verdade, quando a gente está adulto, a gente continua escolhendo igual uma criança. Escolhendo assim, Exatamente. e daí é Com os ter lá mesmos aquela criança, vícios, né? com as eu falo pro meu marido assim, nós somos um monte de adultos com crianças feridas, um monte. Feridas. Porque, né, é muitas escolhas que a gente faz por essa criança que não teve atenção, que não foi acolhida, ou que foi cortada, criticada demais. Então, nós somos todos adultos com crianças que, olha, muita coisa mesmo, muita chave que vai virando, muitos downloads de consciência. É uma coisa que acontece também quando a gente faz uma sessão, quando a gente faz o curso, muitos downloads, né? Começa a vir na nossa Sim. cabeça